Prosseguindo ao nosso projeto, 10 perguntas que todo fiscal de contrato gostaria ou deveria fazer, mas não tem coragem. Meu nome é Giovana Garcia, eu sou auditora governamental da Superintendência de Controle da Secretaria de Fazenda do Piauí. Quando eu estou ministrando capacitações, seja online, seja presencial, quando eu tenho contato com servidores, até pelas minhas redes sociais, eu respondo diversas perguntas. Então, eu resolvi elencar as 10 campeãs de audiência. As que sempre aparecem quando alguma pessoa, algum servidor vem conversar comigo sobre a temática. Então, nós estamos respondendo uma a uma essas perguntas para levar conhecimento, para trazer esclarecimento sobre essa temática, esse tema e essas questões que são tão recorrentes. Então, hoje nós vamos responder a pergunta de número 5. Professora, gestor e fiscal de contratos possuem as mesmas responsabilidades e as mesmas atribuições? Bem, vamos direto à resposta, né? Essa a gente vai responder com sim ou não. Não, não são. Então, eu trouxe aqui o que diz o parágrafo terceiro do artigo 8º da Lei 14.133. E a lei, ela diz o seguinte: aqui no parágrafo terceiro, ele trata das regras relativas à atuação do agente de contratação, equipe de apoio, comissão de contratação, fiscal e gestores de contratos. Eu nem preciso ler o resto, certo? Porque o que é que acontece? A legislação, ela já distinguiu as duas funções. Ele já disse que existem os fiscais e os gestores. Ele já disse. Então, se ele cita as duas funções, o que é que significa? Que as duas funções são distintas. Se fosse a mesma coisa, ela não diria, né? Ela não falaria a mesma função. Então, citando novamente o decreto 11.246, que é o decreto que regulamenta esse parágrafo terceiro do artigo 8º, lá no decreto ele define gestor de contratos e define fiscal de contratos e elenca as funções de cada um. Então, o que é que eu posso concluir com isso? Que cada ator tem funções e responsabilidades distintas, certo? Então, assim, gestor e fiscal de contratos é a mesma coisa, Giovana? Não, não é a mesma coisa. Eles possuem atribuições e responsabilidades distintas. E eu trago aqui para a gente exemplificar o Manual de Gestão e Fiscalização do DENIT. Isso é só um exemplo para ficar mais fácil da gente compreender, certo? E para a gente entender que os manuais, eles normalmente eles definem, eles trazem lá as atribuições do gestor e as atribuições do fiscal. E, de novo, se ele traz as duas atribuições, é porque elas são atribuições distintas. Então, o gestor, ele tem a função o quê? De gerenciar, de administrar. Já o fiscal, ele vai examinar, ele vai averiguar a execução. O fiscal é o que está lá no dia a dia, acompanhando a execução contratual à medida que ele acontece. O gestor, ele atua durante toda a vigência do contrato, desde a implantação até o encerramento, certo? E o fiscal, ele vai atuar durante toda a execução do contrato. O gestor, ele atua no nível tático e o fiscal no nível operacional, como a gente acabou de ver. O fiscal, ele está lá no dia a dia. O gestor, ele administra para que o objeto seja executado na sua totalidade. Por exemplo, quem acompanha os recursos orçamentários é o gestor. E o fiscal de contratos, ele vai acompanhar a execução ali. Ele vai ver, as pessoas foram trabalhar, os bens foram entregues como foi contratado. Ele vai estar lá no dia a dia, certo? E o gestor, ele atua nos processos decisórios de andamento do contrato e cuida dos incidentes administrativos. E o fiscal, ele vai fazer o quê? Ele vai relatar ao gestor. Houve um problema, houve uma falha, foi dado o prazo, a empresa não atendeu, certo? Então, ele vai relatar as causas do incidente
e vai emitir parecer e vai comunicar ao gestor do contrato. Essa relação aqui, ela é muito importante. Essa relação aqui, ela deve ser constante. O gestor e o fiscal, eles vão se comunicar constantemente, certo? E essas decisões aqui que o gestor toma, muitas vezes são baseadas nas informações que o fiscal vai prestar ao gestor. Então, a gente conclui que as funções são distintas, com responsabilidades distintas, não há que se falar em gestor e fiscal de contratos, dizendo a mesma pessoa, certo? Se existem as duas funções, eu vou atribuir as funções a servidores distintos. Então, assim, a gente respondeu a nossa quinta pergunta. Se não assistiu às anteriores, vai assistir às anteriores, porque nesse trabalho nós vamos responder as 10 perguntas mais recorrentes, certo? Então, obrigada. Espero que essas informações ajude a você a desempenhar melhor a sua função. Obrigada.